Bom, vamos lá então. Projeto de vida. O que que significa? Vamos parar para pensar um pouco o que significa essa nova eletiva, projeto de vida. Vamos lá. Como estratégia, eu sempre gosto de usar a ideia de definir as palavras por si, né? Vamos começar pela palavra projeto, então, para ver se ajuda. A primeira definição que vem da palavra projeto é uma descrição escrita e detalhada de um empreendimento a ser realizado, plano, delineamento, esquema. Uma segunda definição, desejos, intenções de fazer ou realizar algo no futuro, plano. Ah, mas vejamos que quando se refere a projeto de vida, o significado de projeto pode ser que não ajude tanto. Porque o termo projeto indica, e a gente também no dia a dia entende deste modo, como algo pré-estabelecido. Né? Geralmente se fala em projeto de uma casa. Só que vejam bem, no projeto para uma casa você tem as coisas bem definidas, estabelecidas e concretas. Digamos assim, fazer uma parede você sabe precisar de ou madeira, ou enfim, ou tijolos, né? Fazer um pilar a mesma coisa, né? Você sabe que você vai precisar de telhas, né? Para poder abrigar a casa. Então é uma coisa bem estabelecida, né? Bem concreta e bem definida, digamos assim. Agora, quando se fala em projeto para a vida, né, a coisa se torna um tanto complexa, ok? A palavra projeto tem que ser identificada e entendida de outra forma aqui. Porque quando se trata de projeto para a vida, você não tem essa concretude, né, essa previsibilidade tão fácil como você vai ter quando está falando de coisas, de objetos, de casas, enfim, de empreendimento, né? Como está na definição ali que a gente está, até coloquei um X em volta que a gente vai deixar um pouco de lado, né? A gente tem que entender que esse projeto ele é para a vida. E a vida, como a gente bem sabe, ela entra muito mais fatores e muito mais questões que não estão ao nosso controle, né? Então, para começo de conversa, a gente vai entender mais essa palavra projeto no sentido de caminho, né? Seria um projeto, caminho para a vida. Porque pensou que a palavra caminho fica um pouco mais clara, né? Se a gente entender o significado de projeto mais direcionado para um sentido de caminho, né? Por que isso, pessoal? Porque quando se fala em projeto, em caminho, e se tratando de que esse projeto, esse caminho é para a vida, né? A gente não pode deixar de esquecer que a vida é uma pluralidade de escolhas, né? De caminhos que a gente toma, né? E esses caminhos são bastante complexos, né? Tem bastante fatores, né? E diversidade, digamos assim. Então, quer dizer, quando a gente fala que a gente está trabalhando numa eletiva de projeto para a vida, a gente não pode deixar de entender que vai ser uma enorme possibilidade de escolha, justamente porque a vida é ampla, né? E uma coisa que é bem importante deixar aqui, né, que a gente vai ter que fazer essas escolhas, né, em um sentido bem amplo também, né? Por exemplo, vão ser escolhas e caminhos, né, relacionados à virtude ou escolhas virtuosas que a gente faz, né? Aqui se vamos escolher ser honestos o tempo todo, né? Ou se de vez em quando vamos optar pelo que é mais prático, mesmo que seja um tanto egoísta. São escolhas que a gente faz no dia a dia obrigatoriamente, né? Outra coisa também, né? Escolhas políticas, e aqui não me refiro à questão partidária, não, tá? Porque a palavra política ela significa justamente convivência, né? Então, quer dizer, desde quando a gente acorda, a gente toma decisões políticas, né? Já diria Aristóteles, o ser humano é um animal político, né? Porque ele convive com outros seres humanos. Então, obviamente, ele vai ter que organizar a sua convivência e isso em si que é política, né? Então, mesmo que você não goste da política partidária, né, você não seja, sei lá, filiado a nenhum partido, ou tenha votado nulo em todas as eleições, sei lá, você obrigatoriamente tomou decisões, né? Você toma decisões na sua casa, por exemplo, você toma decisões na sua comunidade, você toma decisões do seu emprego, enfim, você toma decisões políticas na sua vida o tempo todo. Então, né, a vida, ela vai estar por dentro disso, né? A questão, a vida vai ser uma pluralidade de escolhas virtuosas que a gente faz todo dia também quando acorda, a gente decide se vai ser justo ou se não vai ser.
e escolhas políticas, né, caminhos políticos, como está bem representado na imagem ali do slide, né, vários caminhos que a gente toma e decisões o dia todo, né. Outra coisa também são escolhas afetivas, né, com quem vai se relacionar, que amigos, né, do ponto de vista também de se vai ter um companheiro ou uma companheira para a vida toda, né, ah, do ponto de vista também da família como um todo, né? Pais, tios, avós, de quem vai se aproximar mais, né? De novo, é, hum, são apenas indicações, né? A gente nasce no contexto familiar, mas em última instância, né? Tem vários exemplos disso. A gente não é obrigado a continuar, né? Fiel ou pertencente à família. Nada obriga a gente a continuar com a família pro resto da vida, né? Mas, em tese, as pessoas tomam essas decisões porque nascem com essa influência de que estar em família é muito bom e olhem pelo lado positivo disso também, né? Mas, em tese, né, em última instância, a gente é livre, né? O fato de você continuar com sua família, né, prova o amor que você sente por ela, porque sim, você poderia não continuar, nada te impediria disso, né? De novo, são escolhas que a gente faz todo dia, né? Claro que a gente acaba não percebendo, a gente não para pra pensar nisso, a gente só faz, só acorda e levanta da cama e vai viver, mas em tese a gente escolhe continuar fazendo o que a gente faz. É sempre, são caminhos, né? São projetos que a gente programa e que cumpre todo santo dia, digamos assim. Outra coisa são escolhas espirituais também, né? Que é coisa que a gente também não pensa. Em geral a gente não pensa, né? Mas também são escolhas, caminhos, né? Projetos que a gente topa, que a gente está de acordo, que a gente faz, né? Então vejam bem, mesmo as pessoas que se dizem não crentes, né? Desvinculados com qualquer religião, por exemplo, isso é uma escolha também, né? Vejamos assim, tipo, a escolha do ateísmo, por exemplo, é uma espécie de crença, né? A crença de que não há nenhuma entidade superior, né? Mas veja bem, também a palavra espiritual, entre outros sentidos ainda, né? A gente tem necessidade de atribuir questões espirituais para as coisas, mesmo se isso inclui Deus ou não, né? Então, de novo, escolhas espirituais são coisas que inevitavelmente a gente vai ter que fazer, são projetos que inevitavelmente a gente vai ter que topar. Outra coisa, uma coisa bem importante, são é a questão de escolhas de identidade, tá? Que são escolhas e projetos que a gente topa também, né? Gostos, particularidades, né? Ahn, caminhos que referente a como a gente quer se identificar na sociedade, né? Como a gente quer ser visto, né? Em cima de que eu e de que personalidade que a gente monta de si, como a gente quer ser reconhecido para as pessoas que a gente convive o tempo todo. Então, conscientemente ou inconscientemente, a gente sempre tem uma identidade de nós mesmos, tá? E a gente sempre trabalha para mudar essa identidade ou para continuar, né? E tem pessoas que são felizes com que pensam de si, tem pessoas que nem tanto, mas enfim, ambas as pessoas, né? Todas as pessoas no geral têm uma identidade e de novo, é um caminho, é um projeto que a gente topa. A nossa identidade também é uma questão construída e de escolha. E deixei por último de propósito a escolha profissional, né? Que profissão ter, ou talvez também não ter profissão, também é uma escolha, né? Mas, de novo, é uma escolha. Eu coloquei como última opção, justamente para tirar um pouco do centro, né? Porque geralmente, quando se fala em projeto de vida, vai se pensar só em profissão, só em qual faculdade vai fazer, de novo, mas não é, o problema não é a faculdade em si, a questão é a faculdade para pegar que tipo de emprego, né? Então, quando se fala projeto de vida, o nome eletivo é projeto de vida, acaba se tendo como ideia de que vai ser uma escolha, né, de profissão que vai ser, o que vai ser, quando crescer, né? Então, isso é uma visão muito reducionista dessa eletiva, né? A gente pode observar aqui nesses caminhos que a imagem já mostra que a escolha profissional é só um dentre outros vários caminhos que a gente toma no decorrer de nossa vida e que compõem a nossa essência, tá? O nosso ser. Bom, diante do exposto, vendo que a tarefa é muito mais complicada do que se imaginava, como fazer então, né? A gente tem aí a BNCC para nos orientar, né? E é seguindo a BNCC que eu vou programar essa minha apresentação, tá? Eu dividi em 3 tópicos,
tá? Que é justamente lá na parte que vai estar falando especificamente da eletiva de projeto de vida. E diferenciei em três partes, tá? A primeira é compreender o que é ser jovem, a segunda é compreender o que é o protagonismo juvenil, que é um conceito que vai aparecer bastante, e a terceira, definir, aí sim definir o que é um projeto de vida. Uh, bom, o que é ser jovem, né? Nessa nova definição da BNCC. Bom, a ideia é que aqui a juventude não vai ser tratada como uma mera passagem, tá? Porque vejamos bem, a juventude, né, antes, né, digamos aí da proposta curricular de Santa Catarina e diversas outras mudanças no meio educacional, e talvez até a gente pode ser adotando um espírito mais crítico. Hoje em dia o jovem ainda é muito visto assim, é visto como uma fase vazia da vida, né? Você tem a sua importância na infância, né, que você tem todo o aparato da família, das pessoas que te criaram, né? E querem ver você crescer, querem o seu bem. A juventude fica nesse vazio e depois vem a pressão, né? Do que vai, quando for adulto, o que vai ser, qual emprego, enfim. Se vai se casar, com quem vai casar, se vai continuar solteiro, como é que vai ser. Mas vejamos bem, na juventude a gente não é considerado como alguém, né? Como alguém com gestos, com valores, com sonhos, né? Com um ser, digamos assim, né? Fica sempre aquela pergunta muito enigmática, né? O que você vai ser quando crescer, né? Tem um poema do Carlos Drummond de Andrade que é incrível em relação a isso, né? O que eu vou ser quando eu crescer? E daí ele vai seguindo o poema, enfim, é bem legal. E no fundo ele diz assim: eu não quero ser não, é muito difícil, é muito chato toda essa pressão, né? Justamente porque as pessoas, o que está por trás disso que a gente pode ler nas entrelinhas, né? Justamente que é um poema dirigido ao jovem, né? Justamente sofre essa pressão de que ele não é alguma coisa e de que ele tem que ser alguma coisa. E coloca uma importância numa coisa que em si já tem que ser construída desde sempre, né? Um projeto para a vida, por exemplo, né? Bom, esse novo jeito, novo modo de ver o que é a juventude, o que é o jovem, vai estar de novo fortemente marcado na BNCC, né? E uma coisa que não pode esquecer também é que a gente ganha os valores, né, que o jovem, o espírito jovem traz pra gente, né? Também diversidade jovem, que é claramente vislumbrada, né? Só a gente observar nossos alunos aí, e a gente vai encontrar uma diversidade muito grande, né? De gostos, de gestos, né? De formas de ver a vida. Outra coisa muito importante também é a identidade jovem, né? Eles têm um certo diferencial. E tudo isso agora nessa nova proposta, né, passa a ser reconhecido, passa a ser visto não mais como uma mera passagem, né? Outra coisa muito importante, muito legal para a gente parar para pensar, é que esse espírito jovem ele é um tanto mais livre e permite mais possibilidades e mais facilidade nas adaptações, né? A gente quando ganha um pouquinho de idade vai ficando cada vez mais chato, né? Sejamos aí um pouco verdadeiros, porque vai dando um pouco de desconforto na gente se adaptar às mudanças, né? Enquanto que o jovem não, né? A gente mesmo, talvez, analisar nossa própria vida, pode perceber que a gente com 13 anos não era a mesma coisa que quando estava com 16, 17. Mas tudo isso se deve justamente ao fato, né, dessa facilidade que o jovem tem para adaptações. Muita gente, o que cotidianamente se diz ainda hoje, é muito forte isso. Ah, o famoso ditado, isso aí é só uma fase. Isso aí vai passar. Né? Só que veja bem, o que está por trás disso? Um certo desmérito da identidade que o jovem está naquela circunstância, naquele momento. A mudança a mudança agora na metodologia educacional é, também traz essa questão da valorização dessas fases. Justamente a gente tem que olhar por trás também no lado positivo, que justamente isso traz possibilidades e uma facilidade nas adaptações. E que isso vai ser muito positivo, né? Vai trazer muito conhecimento, não só para a escola, como para a comunidade escolar como um todo, né? Enfim, resumindo esse itens, o ser jovem é reconhecido de outra forma agora, tá? Pela BNCC, seguindo a proposta curricular, é compreendida num jeito diferente, num jeito que coloca algum tipo de valor no tempo jovem, sabe? Na etapa do ser jovem. Bom, o segundo item, esse conceito aqui vai ser muito importante, né, no documento todo e no novo ensino médio no geral,
é o protagonismo juvenil, né? Então, quer dizer, mesmo se identifica enquanto jovem, esse jovem, né, uma perspectiva diferente agora, perspectiva autônoma, e agora pode-se pensar na ideia de protagonismo juvenil. O que é ser jovem no ensino médio? Ser jovem é ser protagonista da própria aprendizagem e ensino, porque vejamos bem, na medida que o jovem é visto de outra forma, este jeito de olhar de outra forma também o reconhece, enquanto também possuindo vários e vários saberes, né? Nesse mesmo slide está o conceito de educação integral, e esse conceito de educação integral, né, acusa que a educação e o saber está para além da escola, né? Ou seja, na comunidade também se aprende, o jovem já aprende desde quando nasce, a gente aprende desde quando nasce. A gente é educado todo dia, não tem como viver um dia nessa terra sem aprender coisas novas, né? Desde que seja relacionado à profissão, relacionado ao afeto, convivência, relacionado à espiritualidade, enfim, a gente pode voltar naquela questão lá dos caminhos, né? Todos os dias aprendemos, né? Porque nós temos em si uma educação integral, né? Essa questão que tem que ficar bem claro, que fica bem claro nos novos documentos, né? Tanto do Estado quanto do país, é que a gente tem essa educação integral. Tá? A ideia é que a escola seja agora uma cópia da vida, querendo ou não. Porque a gente quer tornar o próprio ensino também integral. E não mais o ensino reduzido à parte tecnicista, né? Como a gente tradicionalmente está acostumado a ver e a também trabalhar nessas perspectivas, né? Quer dizer, um ensino meramente voltado para saber se o aluno aprendeu, decorou, sabe repetir o que outras pessoas falaram, outros teóricos, enfim, sabe repetir cálculos, sabe decorar regras, sabe. Não que isso não seja importante, mas vejamos bem, não é só isso que é feito a vida, não é só isso que é necessário para a vida. Também é necessário outras questões. É aí que vai entrar a ideia e a urgência de uma educação que seja integral, né? De uma educação que funcione como o dia a dia dos alunos, né? Que seja, que acople todas as esferas e que consiga trazer mais o aluno para o centro da educação, para que ele também possa desenvolver a questão do protagonismo, né? Na medida que o ambiente educacional tocar no aluno, ele se sentir, né, modificado, né, influenciado, né, ou se sentir participativo num todo, né, ele se sentir, né, dentro da próprio processo, tanto de aprendizagem quanto de ensino, ele também se sentir como portador de saber que pode trazer para a escola e para a comunidade e agregar, justamente depois disso vai vir o chamado protagonismo juvenil. Ele vai se sentir protagonista diante, né, de tais cenários, né? Então, em vista disso, vai aparecer a questão do criticismo, né? O espírito crítico dos alunos, a criatividade vai aparecer para o próprio ser jovem, né? E com certeza disso vai vir a autonomia, né? O pensar por si próprio, o agir por si próprio, né? Dentro do contexto da comunidade e, obviamente, junto com a autonomia vem responsabilidade, né? Então, essa nova mudança, né? O jovem, o educando, vai deixar de ser passivo e vai começar a ser ativo nesse sentido, né? Na medida em que ganha autonomia e com autonomia também responsabilidade no processo educacional e na comunidade escolar como um todo, né? Bom, dito isso, essas duas primeiros itens, vamos para o terceiro agora, vamos definir então o que que é o projeto de vida, né? Como dito antes, né, antes de mais nada, né, a gente, para começo de conversa, a gente não está trazendo algo novo aqui, né? Ahn, os alunos vão aprender algo que não sabiam, né? Então é importante essa palavra de reconhecimento, né? É olhar para si e ver o que já é. Daí sim provocar o protagonismo, né? Então um projeto de vida, a primeira coisa é olhar para si, né? E já se reconhecer enquanto sujeito integral, né? Enquanto sujeito dotado de conhecimento e dotado de coisas que serão produtivas para a comunidade, né? Isso é muito importante. Então o primeiro passo vai ser um reconhecimento, tá? Primeiro o reconhecimento do sujeito enquanto sujeito integral, reconhecer o seu próprio ser e esse ser, né, inserido numa cultura, ou seja,
num jeito próprio da comunidade da qual você também está inserido, né? Então a gente pode trabalhar em diversos aspectos importantes do ambiente cultural que é na comunidade e também aqui entender a palavra cultura no sentido bem amplo possível e bem diverso, assim como o jovem é, não ficar talvez preso, né? A gente a fazer uma investigação de alguns elementos culturais da comunidade e ficar só preso, não, aqui a comunidade de base é soriana, tem outras culturas também que influenciaram, mas a base é soriana, então vamos. Não, é algo muito mais amplo, né? Muito mais diverso. Claro que a base continua sendo a soriana, isso é evidente, né? A gente nota claramente, mas tem muita diversidade no próprio ambiente escolar, a gente já nota nos nossos alunos. Então tem muita diversidade e tem muita coisa que pode ser analisada e reconhecida nessa busca do próprio ser dos alunos, né? Isso é muito interessante, a gente vai ajudar, né, mediar eles a encontrarem essa particularidade e identidade de cada um, né? Para assim, claro, reconhecer suas potencialidades. Quer dizer, então o primeiro passo é buscar uma identidade, né? Buscar se avaliar, se conhecer, né? Para daí sim compreender quais são as possibilidades que você tem para ajudar a comunidade, né? Para entrar assim daí o protagonismo, como dito antes, né? Depois, reconhecer e planejar modos de participação e intervenção social. Isso vai ser muito importante, né? Reconhecer, planejar as interações com o outro e com o mundo, tá? Quer dizer, reconhecer a relação que você já tem com as outras pessoas e com o mundo e, na medida que também enxerga suas potencialidades e planeja sua intervenção social, você pode também pensar em outros tipos de interações e pensar sempre em planejar o futuro. Daí sim, né? Primeiro, orar para o presente, né? É o que vai estar aqui no último item, né? Para assim vislumbrar na valorização da diversidade, oportunidades de crescimento para o seu presente e futuro. Muito importante, o que particularmente me deixou muito impressionado quando eu comecei a dar uma olhada com mais clareza na questão do projeto de vida, é justamente essa valorização do presente, né? É um ser, né, dotado de inteligência que já está e já tem sua importância no presente, no hoje. É partindo daí que se pode planejar o futuro, né? A gente tem que tomar muito cuidado com os professores em, em, em deixar, às vezes, a preocupação tanta referente a vestibular, a futuro, ao que vai ser quando chegar em casa, né? Vocês têm que estar preparados para a prova. É claro, a gente acaba caindo muito na rotina também, né? Mas a gente não pode também deixar de esquecer que há um presente para se viver, há o ambiente escolar, há algo para se aprender naquele momento e há algo para se viver naquele semestre, naquele ano, e não para o ano que vem, e não porque é terceirão, enfim, todas essas coisas que a gente acaba falando, claro, que muito bem intencionado, obviamente, mas né, acaba também, de certa forma, a gente acaba reproduzindo essa questão de que o futuro está por vir, está por vir, está por vir, e a gente acaba atrapalhando essa ideia de projeto e de protagonismo e da identidade própria, né, do educando enquanto já ser dotado de conhecimento e de capacidade e de potencialidades e com capacidade de se reconhecer enquanto sujeito capaz de mudar a realidade em que está inserido. Então, a grande questão que eu proponho que seja colocada para os alunos é primeiramente se reconhecer quem e o que você é. Desculpa, quem e o que você é, tá certo? O que você quer se tornar no presente e alcançar no futuro. Então são questões essa questão tem que ser colocada para todos os alunos, né, que vai deixar bem claro, vai se partir desse ponto, né, para daí sim se poder planejar, se poder mediar algumas questões para o futuro. Bom, vamos lá. O que eu proponho, né, na nossa intenção de ser professores aí mediadores, né? Primeiro é a valorização da cultura local para a gente poder chegar na cultura específica, né, de cada estudante, né? Então é mediar esse reconhecimento cultural, né? Um bom caminho que poderia ser a ideia de patrimônio material e imaterial,
né? E daí a gente se questiona o que reconhecer, né? Ou como mediar, para o que eles vão reconhecer, né? Primeira coisa que tem que se pensar aqui, que é sempre bem orientado, é que a gente nunca pode apontar o que é o que não é patrimônio, né? Isso é o maior crime que tem. Porque patrimônio é sempre o que o sujeito identifica enquanto patrimônio, né? Seja material quanto imaterial, né? Então, quer dizer, o que a gente tem que fazer é pegar alguns dados, esses dados vão ser, tá ali as fichas de inventário que vão orientar a gente a pegar esses dados, né? Esses dados vão ser dados pelos alunos, é isso que eu proponho também, né? E a partir daí, a hora que chegar esses dados, que os alunos compreendem enquanto importante na cultura deles, a gente vai poder avaliar e poder montar algum tipo, orientar algum tipo de projeto de descobrimento. Tá? Essas fichas de inventário é documento público, tá? Tá na página do IFAM, a gente vai mandar. Eu e a Kátia vão mandar pelo, pelo WhatsApp, montar um documento bonitinho, como a Kátia já tinha montado. E a gente vai pedir que se primeiro se peça para os alunos preencher, é bem simples mesmo. Para daí sim, né? E interferir o mínimo possível, né? Tem que ser assim, interferir o mínimo possível. Fazer as questões, né? Colocar, aplicar o questionário. Depois do questionário aplicado, aí sim que a gente vai entrar enquanto mediador e vai poder intervir e poder orientar o que naquele apanhado de coisas, né? Aí vai ter, por exemplo, inventário de lugares, né? Lugares que eles reconhecem, inventário de memórias, né? Tem outro lá que é de objetos, né? Então vai aparecer diversas coisas que a gente possa aqui, na verdade, a gente nem pode imaginar o que vai aparecer, né? O que eles identificam como possuindo valor, né? Como sendo patrimônio, sendo algo importante para eles, né? E depois desses dados que vão chegar a gente, que a gente vai montar, né? A gente vai poder fazer uma leitura maior de qual espaço que estamos inseridos enquanto professores, para daí sim conseguir fazer as mediações, né? Na construção de um futuro, né? De um projeto de vida. Então é um caminho longo, né? São passinhos de formiga e é muito trabalho pela frente, né? O lado, o lado positivo disso é que a gente tem bastante liberdade, né? E bastante amplitude para poder trabalhar do nosso modo. O lado negativo é que é um tanto vago ainda, né? É um tanto vago, né? Mas a gente pode tentar olhar melhor do jeito pelo lado positivo, né? A gente vai ter muita liberdade de trabalho, a gente vai ter muita liberdade para aparecer muita coisa. Então a gente vai ter que trabalhar muito coletivamente, tá? A gente poder se compreender, se comunicar e a gente poder passar menos trabalho, né? Digamos assim, no sentido de a gente poder ter uma concretude, a gente poder estabelecer o que vai ser considerado como importante, para a gente poder ter uma leitura do contexto que estamos inseridos e poder assim orientar os nossos alunos para que primeiramente se reconheçam no presente e depois façam um projeto para o futuro, né? O que eles já são, o que eles querem continuar sendo, ou se não estão contentes, o que eles querem se tornar. E para daí sim a gente poder falar com propriedade que estamos pensando, estamos trabalhando coletivamente na ideia de projeto de vida, né? É, seguindo aqui as orientações, né? Todas as disciplinas vão ter que trabalhar coletivamente, né? Essa é uma eletiva bem importante, né? Ela incorpora não só as outras eletivas, mas também as disciplinas do currículo regular, né? Então, assim, eu peço muita cooperação, assim, estamos abertos a propostas também e espero que dê tudo certo. Esse ano nós temos muito mais material, né? A ideia é que melhore cada vez mais. Então esse ano está um pouquinho menos, digamos assim, abstrato, assim. Então está um pouquinho mais concreto esse ano, né? Os documentos, os livros que estão vindo são excelentes, tem várias propostas, várias ideias interessantes. Eu estou sempre aberto para isso. Já vi o pessoal dando uma olhadinha nos livros que já está na biblioteca também, referente aos itinerários. Tem bastante material, pessoal. E assim, tem bastante coisa que a gente pode construir. É bastante trabalho, mas acredito que vai ser bem, bem, bem legal, bem interessante, qualificativo assim para
para a comunidade escolar como um todo. Tá certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Em relação à atividade também, a gente vai postar a atividade no grupo. Espero que tenha um resultado bom. Vai dar um certo trabalhinho, sim, mas é necessário para a gente poder conseguir montar um perfil para poder os alunos se identificarem e poder valorizar o que eles já possuem enquanto saber, enquanto cultura, e o que eles possuem em relação à própria identidade, para a gente poder assim orientar, para eles poderem estabelecer e montar um projeto para a própria vida. Tá certo, pessoal? Obrigado.